turma, vamos para a nossa aula de matemática? Então, vocês lembram que eu falei que a nossa primeira página do livro de geografia tinha a ver com a nossa aula de matemática? Então, vocês lembram qual era a nossa página? Qual era? Número 10. Então, vamos pegar a nossa apostila lá na página 17, mas que ela começa, ó, falando sobre dezena. Vocês já ouviram falar sobre dezena? Não? Sim? Então, escuta a Pro. Escuta esse textinho com a Pro, e aí a Pro vai falando para vocês. O que é dezena? Vou agora falar. Conte devagarinho para não errar. Conte até 10. Agora você deve parar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Conte os dedos, tampinhas e botões. Desenhe pipas, bolas, luas e balões, picolés, lápis e colas. Você vai aprender o que é uma dezena e vai entender. Sabe o que é uma dezena? É o número 10. Então, uma unidade, quando eu falar para vocês, eu tenho uma unidade, eu tenho 1. Quando eu falar para vocês, eu tenho 2 unidades, eu tenho 2. 3 unidades, eu tenho 3. 4 unidades, eu tenho 4. 5 unidades, eu tenho 5. 6 unidades, eu tenho 6. 7 unidades, eu tenho 8. 8 unidades, eu tenho 8. 9 unidades, eu tenho 9. 10 unidades, eu tenho uma dezena. Então, quando eu tenho 10 unidades, o número 10, o 10, eu tenho uma dezena. A Pro separou umas tampinhas. Eu até vou falar uma coisa para vocês. Quando vocês puderem, comecem a juntar tampinhas. Elas vão ajudar muito a gente nas nossas atividades de matemática. Então, olha aqui, ó. Se eu pegar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 tampinhas. Então, eu tenho uma dezena de tampinhas. Se eu tirar uma tampinha, eu tenho 9. Então, eu tenho 9 unidades. Eu não tenho mais uma dezena. Se eu colocar de novo uma tampinha, eu começo a ter uma dezena, porque eu tenho 10. Entenderam? Então, vamos continuar o nosso vídeo. Depois a Pro vai mandar um outro vídeo com uma explicação no quadro e a gente vai tentando, tá? Olha aqui. Eu tenho 10 bolas. Eu tenho uma dezena. Quer ver, ó? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolas. Eu tenho uma dezena. Eu vou contar uma historinha pra vocês. Quem sabe vocês entendem. Era uma vez um local muito calmo, tranquilo, verde e com um céu azul. Tinha árvores, era muito lindo. Um dia, sem saber como e nem porquê, não sei porquê, o que aconteceu, nesse lugar apareceu mais uma árvore. Pois é, apareceu mais uma árvore. Essa árvore, gente, era a árvore do conhecimento. Vocês sabiam
que essa árvore era do conhecimento? Pois é, essa árvore tinha algo muito importante dentro de si. Sabe o que tinha dentro dela? Um pensador. Sabia que tinha um pensador nessa árvore? Pois é, ela era a árvore do conhecimento e tinha um pensador. A partir desse dia, nada foi igual. Começaram a aparecer alguns habitantes nesse lugar. Sabia? Apareceram alguns habitantes nesse lugar tão lindo. Pois é, perto da árvore do conhecimento. Um monte de habitantes. Mas eram tantos habitantes perto da árvore, que começaram a ter problemas. Era muito difícil de contar os habitantes, gente. De tantos habitantes que começaram a aparecer perto das árvores. Resolveram chamar o pensador da árvore, já que não estavam conseguindo contar os habitantes. O pensador pensou e teve uma ideia. Vamos fazer uma casa? Já sei, vamos fazer uma casa para poder contar esses habitantes que estão aparecendo. Esse pensador deixou todo mundo muito animado. Como só entrava um de cada vez na casa, resolveram chamar cada habitante de unidade. Cada habitante que entrava na casa se chamava unidade. Então, cada habitante que ele colocava dentro da casa se chamava unidade. Então chegou o número 1, depois o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, todos eles entrando na casa, o número 9, o número 10. Quando chegou o número 10 e tentou entrar, sabe o que aconteceu? Os amigos falaram para ele que podia entrar, mas ia ficar muito apertado. E o problema da contagem iria voltar. E aí, o que ia acontecer? E aí, o que vocês acham que ia acontecer? Ele então, triste, voltou para trás, muito triste, porque não deixaram ele entrar. O número 1 entrou, o número 2 entrou, o número 3 entrou, o número 4 entrou, o número 5 entrou, o número 6 entrou, o número 7 entrou, o número 8 entrou, o número 9 entrou. Até que alguém teve uma ideia. Era melhor chamar o quem? O pensador. Nada melhor do que o pensador para resolver. Depois de muito pensar, o pensador achou melhor construir uma casa maior. Quem sabe se construísse uma casa maior, né? Porque já que ele não ia conseguir entrar, que ia ficar apertado, foi uma festa entre os habitantes, né? Fizeram um grupo de 10. Fizeram um grupinho de 10 e colocaram na casa. Foi aí, então, que o pensador muito esperto
resolveu o quê? Chamar todo mundo e dizer: nessa casa só entra um grupo de 10. A casa anterior iriam entrar as unidades até 9. E na casa maior iriam entrar os grupos de 10. E aí foi aí que ele começou a chamar esses grupos de 10 de dezena. Com a casa da dezena completa, a casa da unidade poderia ser usada. Só que só até o 9. E quando quisesse colocar 10, iria para a casa da dezena. Foi aí que fizeram a casa da dezena. E aí colocaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 habitantes. E todo mundo ficou muito feliz. Por quê? Porque na casa da unidade eles conseguiram colocar 9. E na casa da dezena conseguiram colocar 10. Muito legal, né, o que ele pensou. Todo mundo ficou muito feliz. Você conseguiu entender? Mas aí, o que acontece? Toda vez que juntasse uma dezena mais uma unidade, eles não teriam mais uma dezena. Eles teriam uma dezena mais uma unidade, que vai ser o 11. E quando eles juntarem uma dezena com mais duas unidades, seria o 12. E assim por diante. Vocês entenderam? Eu quero que vocês entendam na historinha o quê? Que um conjunto de 10 unidades é o quê? Uma dezena, tá bem? Então vamos fazer a nossa atividade? Vamos lá. Aqui nessa primeira atividade da página 17, peguem. Vocês vão pintar as tampinhas acima que representam uma dezena. Sabe as tampinhas que aparecem lá em cima? Nessa página aqui, ó. Eu quero que vocês pintem a quantidade de uma dezena. Você já sabe o que é uma dezena, não sabe? Então, depois na atividade 4, tá bem assim. Mônica e Cebolinha estão tentando pescar uma dezena de peixinhos. Quantos peixes faltam para completar uma dezena? Eles já pescaram alguns peixinhos. Olha aqui. Contem quantos peixinhos eles pescaram e coloquem aqui no quadrinho do lado, ó. E coloquem aqui no quadrinho quantos peixinhos faltam para chegar a uma dezena. E aqui eu quero que vocês coloquem uma dezena são quantas unidades, tá? Então vamos para outra atividade, lá na página 18. Ah, antes a Pro colocou, ó, um quadrinho, uma unidade que representa, ó, uma unidade, 10 unidades representam uma dezena. Vocês viram? Aí, lá na outra página 18, tem uma cena. Tem alguns personagens da Turma da Mônica, né, dançando. Vocês vão pintar nesses quadrinhos aqui embaixo, nesses gráficos, a quantidade que está representando. Olha aqui, deixa eu ajudar vocês. Aqui, vocês vão pintar quantidade de quadrinhos, quantas meninas tem? Vocês vão pintar quantidade de quadrinhos, quantas meninas. E vão colocar na linha abaixo quantas meninas.
Aqui, quantos meninos? E vão escrever embaixo quantos meninos. Aqui, quantas bandeirinhas? Quantas bandeiras lá em cima? Aqui, ó, quantas bandeiras? E vão colocar quantas bandeiras. Quantas estrelas? Tá? Quantas estrelas? E vão colocar aqui. E quantos balões? Vocês estão vendo os balões? Tá? E vão colocar ali embaixo. Tá bem? Vamos para outra atividade. Agora, a letra B da página 18, ela vai pedir para vocês colocar, observando ainda aquele desenho lá dos personagens da Turma da Mônica. Quantas crianças são ao todo? Vocês vão colocar, ó, aqui dentro desses quadrinhos. Quantas crianças estão dançando? Ó, quantas crianças são ao todo no primeiro. Depois, quantas crianças estão dançando? Observem se todas estão dançando ou não. Quantos pares tem na festa? O que é pares, gente? Par é toda vez que eu junto dois. Quando eu junto duas coisas, eu formo um par. Olha aqui. Essas duas tampinhas juntas, formei par. Mais duas, formei outro par, tá? Depois aqui, quanto fica se juntarmos os balões e as bandeirinhas? Se eu contar os balões e contar as bandeirinhas, quantas vão ficar? E quantas estrelas tem a mais que os balões? Vocês vão contar as estrelas, depois vão contar os balões. Quantas estrelas tem a mais que os balões? Tá bem? Eu vou mandar um vídeo dando uma outra explicação de dezena para vocês. Caso ainda tenha alguma dúvida, pode perguntar para a professora. Não esqueçam de enviar no privado e não acumulem atividades, tá? Beijo!